O ano de 2024 foi marcado por uma série de crises globais interconectadas. Conflitos continuam causando devastação. Desastres naturais, agravados pelas mudanças climáticas, tornaram-se mais frequentes e severos. A instabilidade econômica afetou nações, deixando muitas lutando para lidar com as consequências. Essas crises, embora geograficamente diversas, compartilham um fio condutor comum. Elas destacam a fragilidade da ordem global e a necessidade urgente de soluções cooperativas. Do chifre da África às Américas, o mundo enfrenta uma infinidade de desafios. A Somália, devastada pela seca e por conflitos internos, está mais uma vez à beira da fome. O Mali, lutando contra a instabilidade política e a violência, luta para fornecer necessidades básicas à sua população. O Equador, fortemente dependente da energia hidrelétrica, enfrenta uma crise energética à medida que a seca esgota suas reservas de água, prejudicando sua economia e forçando-o a depender de combustíveis fósseis caros. Essas crises, embora devastadoras, não são incidentes isolados, mas sim sintomas de problemas sistêmicos maiores. A mudança climática está amplificando a gravidade dos desastres naturais e contribuindo para a escassez de recursos. A instabilidade política e os conflitos alimentam crises humanitárias e dificultam o desenvolvimento. A desigualdade econômica e a falta de cooperação global exacerbam esses desafios, tornando mais difícil encontrar soluções sustentáveis. O mundo observa com a respiração suspensa o amanhecer de um novo ano, esperando um alívio dessas crises. No entanto, o cenário global permanece incerto, e a necessidade de uma liderança forte e decisiva nunca foi tão grande. Enquanto os Estados Unidos, uma superpotência global, se preparam para a posse de seu recém-eleito presidente, o mundo espera para ver qual o impacto de suas políticas no cenário global. A Somália é um lembrete gritante do impacto devastador da convergência de crises. Anos de seca transformaram terras férteis em áreas desérticas, dizimando plantações e rebanhos. A implacável presença do Al-Shabaab, uma organização terrorista, agrava ainda mais a situação, dificultando a entrega de ajuda humanitária e deslocando comunidades. O resultado é uma catástrofe humanitária de imensas proporções, com milhões enfrentando fome e deslocamento. No Mali, a instabilidade política e a violência se tornaram tragicamente comuns. Um estado frágil que luta contra a pobreza e a governança fraca, o Mali se tornou um terreno fértil para grupos armados e redes criminosas. O conflito em curso deslocou centenas de milhares de pessoas, interrompeu seus meios de subsistência e mergulhou o país em uma profunda crise humanitária. A comunidade internacional enfrenta a difícil tarefa de apoiar o frágil processo de paz do Mali, enquanto atende às necessidades urgentes de seu povo. A situação do Equador destaca a interconexão das crises globais. Embora não esteja envolvido em conflitos, o Equador enfrenta seus próprios desafios, principalmente decorrentes das mudanças climáticas e da vulnerabilidade econômica. Sua forte dependência da energia hidrelétrica para a geração de eletricidade teve o efeito contrário, já que a seca severa, exacerbada pelas mudanças climáticas, esgotou as reservas de água. Isso levou a apagões generalizados, paralisando indústrias e prejudicando a vida cotidiana. Forçado a importar combustíveis fósseis caros para atender às suas demandas de energia, a economia do Equador está cambaleando. Esses três países, cada um enfrentando desafios únicos, representam um microcosmo do cenário mais amplo da crise global. Suas lutas servem como um lembrete severo de que o mundo não pode se dar ao luxo de lidar com essas crises isoladamente. Uma abordagem abrangente e colaborativa é necessária, que aborde as causas profundas dessas crises e fortaleça a resiliência global. O retorno inesperado de Donald Trump à Casa Branca em 2025 enviou ondas de choque por todo o mundo. Seu mandato anterior foi marcado por um tipo distinto de populismo nacionalista, caracterizado por políticas comerciais protecionistas, ceticismo em relação às instituições internacionais e descaso pelas mudanças climáticas. O mundo agora prende a respiração,
sem saber o que esperar do Trump 2.0. Os primeiros indícios sugerem que o segundo mandato de Trump provavelmente seguirá uma trajetória semelhante ao primeiro, embora com um foco renovado na segurança nacional e no crescimento econômico. Sua retórica de campanha se concentrou fortemente em restaurar a força americana no cenário mundial, sugerindo uma política externa mais assertiva com forte ênfase no poderio militar. Trump também prometeu renegociar acordos comerciais, reduzir a imigração e liberar a produção de energia americana, sinalizando uma possível mudança para o isolacionismo econômico. Sua postura sobre a mudança climática continua sendo uma grande preocupação para a comunidade internacional. Trump rejeitou repetidamente a mudança climática como uma farsa e reverteu as regulamentações ambientais durante seu primeiro mandato. Seu retorno ao poder levanta temores de que os ESMEUA se retirem do Acordo de Paris e prejudiquem ainda mais os esforços globais para combater a mudança climática. A comunidade internacional observa nervosamente enquanto Trump se prepara para assumir o cargo. Sua natureza imprevisível e desprezo pelo multilateralismo deixaram muitos líderes mundiais apreensivos quanto ao futuro da cooperação global. O mundo se prepara para um período potencial de turbulência e incerteza à medida que as políticas de Trump começam a remodelar o cenário global. O retorno de Trump à Casa Branca marca uma mudança significativa na dinâmica do poder global. Sua agenda, América Primeiro, juntamente com seu ceticismo em relação ao multilateralismo, tem o potencial de remodelar a ordem global de maneiras profundas. O mundo enfrenta um período de incerteza e potencial instabilidade, enquanto lida com as implicações das políticas de Trump. O foco de Trump na segurança nacional provavelmente se traduzirá em aumento dos gastos militares e em uma política externa mais assertiva. Isso pode levar a tensões crescentes com países como China e Irã, potencialmente escalando conflitos regionais. Suas políticas comerciais protecionistas, destinadas a revitalizar a indústria americana, podem desencadear guerras comerciais e prejudicar a economia global. Seu descaso pelas mudanças climáticas é talvez o aspecto mais preocupante de sua presidência. Ao se retirar do Acordo de Paris e promover os combustíveis fósseis, Trump pode minar os esforços globais para combater as mudanças climáticas, levando a consequências catastróficas a longo prazo. É provável que suas políticas tenham um efeito cascata em todo o mundo, exacerbando as crises existentes e criando novos desafios para a comunidade internacional enfrentar. O mundo está em uma encruzilhada. O caminho escolhido pelo governo Trump terá consequências de longo alcance, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Resta saber se Trump adotará uma abordagem mais cooperativa em seu segundo mandato, ou continuará a priorizar interesses nacionais estreitos em detrimento da cooperação global. O destino do mundo pode muito bem depender das escolhas que ele fizer.